Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer, bom dia Cláudia, bom dia Pilar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E quando me foi dada a proposta de falar sobre o que define um currículo de qualidade, eu falei, nossa, que desafio, né? Porque definir o que define um currículo de qualidade é sempre uma responsabilidade. Então, eu optei por fazer uma aproximação, primeiro, de uma conversa sobre o que seria um currículo. Porque, às vezes, eu fico com a impressão, eu tenho participado de vários encontros que falam desse tema, e, às vezes, eu fico com a impressão que nós achamos que algumas coisas são currículo, quando o currículo é um conceito bastante mais amplo. Então, o que um currículo não é? Um currículo não é só uma grade de disciplinas. Quando nós definimos que a escola terá filosofia, história, matemática, sociologia, enfim, isso é uma parte que compõe o currículo, mas o currículo não se confunde com a grade de disciplinas. Acho que nós entendemos bem isso quando nós pensamos que se alguém nos pede um currículo Lattes ou um currículo para concorrer a algum cargo, enfim, nós nunca entregamos a lista das disciplinas que nós cursamos na escola, não é isso? Nem na faculdade, nem nada disso. Geralmente, o que nós colocamos lá como currículo? Nós falamos um pouco das nossas competências, das nossas habilidades e, sem dúvida, de alguns dos principais cursos que fizemos, mas não se confunde o nosso currículo só com aquilo que nós cursamos na escola. Uma outra coisa que ele não é só um conjunto de expectativas de aprendizagem. Ter expectativas de aprendizagem, a meu ver, é cada vez mais importante. Eu diria que hoje é uma das coisas mais essenciais. Mas não basta ter um bom conjunto de expectativas de aprendizagem e dizer que temos um currículo. Eu tenho participado com a minha equipe de várias experiências nas quais nós somos chamados e as secretarias dizem assim, olha, eu quero fazer um currículo. Que ótimo, vamos fazer um currículo. Mas se imagina que se nós definirmos aquilo que as crianças e os meninos e meninas mais tarde precisam aprender em cada ano da escola, isso só por si constitui um currículo, na verdade, isso é só uma parte, como as grades curriculares. Agora, tem algumas coisas que são interessantes de nós pensarmos, porque o currículo, ele, na verdade, é assumido como uma construção cultural. Observem uma coisa interessante. Eu comecei a dar aula numa época em que foi uns 4, 5 anos depois dos grandes movimentos pela direta já no país. Não devia ter falado isso, que começa a fazer cálculo de idade, aquelas coisas que não são boas, né? Mas eu vivi a experiência de acompanhar a formulação da proposta curricular para o ensino médio em São Paulo, no governo Franco Montoro, porque eu era professora, eu sempre fui professora de matemática e professora de matemática do ensino médio. E depois eu fui trabalhar no Cefam e fui fazer outras coisas relativas à formação de professores, sempre como professora de matemática, e acompanhei um pouco toda a movimentação que nós tivemos, né? Depois participei da escrita dos parâmetros curriculares do ensino médio, enfim. E essa movimentação toda, ela coincide porque aquele currículo que nós tínhamos anterior à redemocratização do país não nos servia mais, porque, num determinado momento cultural, nós começamos a repensar os nossos currículos, porque o currículo ele é uma construção cultural, composta por aquilo que a escola ensina nas suas disciplinas, mas também todas as somas de aprendizagens e habilidades que nós queremos que os nossos alunos tenham. Então, olha que interessante, né? Eu me lembro bem que no governo do Franco Montoro, quando nós discutíamos bem a proposta curricular, e era interessante, porque você sai da universidade, você pensa, o que é uma proposta curricular? E começa a ver que, hoje, olhando para trás, o Brasil inteiro fez esse movimento.
né? Bom, mas aí quando nós tivemos o primeiro governo do Fernando Henrique, o acordo de Jontien e tantas outras coisas, quando nós optamos por todas as crianças na escola, enfim, esses movimentos trouxeram um outro momento histórico, cultural, com outras necessidades. Então, vejam, se vocês pegarem os documentos dos anos de 1980 e os documentos dos anos de 1990, vocês verão que tem algumas coisas que se mantêm e algumas coisas que são muito diferentes, como toda a discussão que surgiu a respeito de competências e habilidades, que nos anos de 1980 não era uma questão, a nossa questão toda era dizer, não queremos um currículo centralizado, nacional, opressor, com bases no regime militar, e agora queremos todo um movimento de redemocratização. Então, cada município, cada estado, cada cidade pode e deve fazer o seu currículo, e afloraram, naquele momento histórico e cultural, determinadas prioridades que foram diferentes nos anos de 1990 e que agora, né, nos anos 2000, o MEC, então, retoma essa discussão. Por quê? Porque mudam-se os tempos, muda-se aquilo que se sabe a respeito de educação e nós queremos sempre atualizar isso, o currículo vai viver esse processo. Uma outra coisa que é bem importante é que o currículo é composto por todas as funções da escola. Então, embora nós tenhamos currículos que sejam, ou propostas de orientação curricular que sejam nacionais, nós vamos ter as estaduais, nós vamos ter as municipais, mas a escola, ela concretiza bastante algumas dessas funções dos currículos. Nenhum currículo entra na escola sem uma interferência e um filtro da própria escola. Por quê? Porque quando vocês pensam em currículo, e vocês pensam assim, nós vamos ter uma escola de período integral? Tem música nessa escola? Ou nós queremos que esses alunos sejam avaliados por competências e habilidades? Ou nós vamos fazer uma formação continuada do professor dentro da própria escola? Tem HTPC? Tudo isso compõe o currículo. Então, um currículo, ele, na verdade, é uma grande rede de coisas muito complexas, a forma de trabalhar. É interessante observar que tem umas coisas muito bonitas quando nós estudamos as propostas curriculares anteriores a 1980 e todas as que vieram depois, porque parece que havia um represamento de todo o desejo dos educadores e dos pesquisadores da época de dizer, puxa vida, mas precisa traduzir o que o Piaget falava, precisa traduzir que nós aprendemos de Vygotsky, que esse currículo está muito desatualizado, mas não era desatualizado em termos das disciplinas, mas desatualizado em termos daquilo que a escola, naquele momento, precisava para acolher todos os alunos que vinham, de tudo que tinha se estudado. Então, esse momento histórico, social, bastante definido, ele compõe esse currículo que se organiza também em função da modalidade de educação numa instituição específica. Eu trabalho com muitas escolas confessionais católicas e trabalho com muitas escolas públicas no Brasil todo e trabalho, enfim, com escolas de fundação. Há coisas que são comuns, mas há coisas que são bastante próprias daquela cultura, daquela instituição e do espaço no qual ela está inserida. Então, vejam, as escolas confessionais católicas, elas têm toda uma preocupação com o ensino religioso. E há toda uma discussão que, nesse momento, a CNBB tem feito a respeito do papel do ensino religioso no país, que interfere muito mais diretamente nas escolas confessionais católicas do que em qualquer outra das nossas escolas. Algumas dessas discussões, elas passam ao largo da escola pública, mas não passarão despercebidas numa escola confessional católica. Por quê? Porque a modalidade de educação, então, se é ensino médio, se é educação infantil, se é ensino profissionalizante, se é ensino técnico, tudo isso interfere na composição desse currículo. Então, há coisas que são bastante genéricas e outras que nem tanto. Elas são muito específicas. E a outra coisa que interfere é assim, o que essa sociedade, nesse momento, espera desta escola? Por que é que, nesse momento, nós estamos com tantas preocupações em relação às expectativas de aprendizagem?
Porque nós saímos de uma situação, né, anterior a 1980, que era uma situação de um currículo altamente definido, com conteúdos impostos, para um outro que a gente diz assim, será que não dá só para dar uns parâmetros? Que tal se nós deixarmos assim, nós damos umas diretrizes gerais e daí cada um operacionaliza isso na sua escola. E o que nós vimos? Nós vimos que esse outro lado também não funciona. Porque todas as pesquisas mostram, inclusive recentemente a Fundação Lehman fez uma pesquisa bastante interessante, que quando o professor sabe o que ele tem que ensinar, na série que ele tem que ensinar, isso determina muito a qualidade da educação. Então, esse currículo, que nós chamamos de currículo, ele é uma seleção cultural. Se vocês olharem, eu vou apontar para cá, porque vocês vão ver melhor. Ele traz as condições institucionais, ele traz todas as concepções curriculares e tudo que se insere nelas, então, opções políticas, concepções da psicologia, da epistemologia, que valores sociais nós temos, filosofia e modelos educativos. Então, por exemplo, quem acompanha a discussão que tem acontecido na Venezuela, o que o Hugo Chávez fez? Por uma questão política e com concepções daquele momento, ele interfere diretamente no ensino de história e geografia do país. Então, eu não consigo fazer um currículo que seja isento destas coisas todas, né? Vamos lá. Uma outra coisa que é importante é que o currículo, ele é um mosaico de muitas coisas. Na verdade, eu não gosto muito dessa palavra mosaico, porque talvez ela não mostre tudo que um currículo tem, né? Vamos pensar numa coisa mais enredada, mas um currículo, ele tem influências do âmbito macro, político e administrativo. Então, sem dúvida, ainda que seja numa cidade, numa prefeitura, numa secretaria municipal de educação, o que o MEC define interfere no currículo. Ele tem interferência de tudo que se cria na cultura e na ciência, as decisões pedagógicas, as inovações. Eu vinha para cá hoje e escutava uma notícia assim, o governo de São Paulo investe na melhoria da qualidade da educação. Todas as salas de aula passarão a ter lousa digital. Eu fiquei pensando se o repórter sabia exatamente o que é melhoria da qualidade na educação, embora eu acho que a lousa digital seja uma coisa interessante. Mas aí ele imediatamente diz, e todos os professores serão formados para usar esta tecnologia. Onde é que nós estamos aqui? Num âmbito político e num âmbito da inovação. Essa inovação precisa chegar até a escola de algum jeito, e isso interferirá no currículo. Os sistemas educativos, e uma coisa bastante importante, que é a produção de meios. É muito interessante, porque às vezes a prefeitura faz um currículo, ou cria suas expectativas de aprendizagem, melhor dizendo, e aí ela escolhe um material didático que não tem nenhuma relação, ou tem pouquíssima relação com aquelas expectativas de aprendizagem que ela criou. E ela não se dá conta que o material didático veicula um currículo, e que as políticas macro-organizativas do país interferem nesta organização curricular. Então, eu tenho livros didáticos publicados, meus livros são avaliados pelo Ministério da Educação dentro de determinados parâmetros que estão altamente relacionados com movimentos de participação em controle. Então, eu posso participar da educação com os meus livros, mas o Ministério controla, as famílias controlam, a secretaria controla. Tudo isso interfere no currículo. Por isso que não basta eu fazer boas expectativas de aprendizagem, porque se eu não tiver a dimensão desse sistema complexo no qual o currículo está inserido, eu escolho um material que será parte da orientação curricular que os meus professores usarão, que não está em sintonia com os princípios técnicos, nem com os princípios de inovação, nem com os princípios pedagógicos que nós veiculamos, e ele vai formar currículo. Os elaboradores de livro didático, de apostila, seja lá o que for, eles são altamente influenciadores de currículo. De modo geral, o professor vai consultar o que o livro faz,
o que o livro traz, e ele acaba esquecendo, às vezes, até as próprias orientações que foram feitas antes. Às vezes, a prefeitura gastou muito tempo organizando encontros para falar sobre a sua nova proposta de currículo. E ela esqueceu do detalhe que um grande interventor, mediador e definidor de políticas curriculares é o livro didático. Então, quando nós fazemos um currículo, nós precisamos ter clareza de expectativas de aprendizagem, de como é que será o processo avaliativo, dos livros didáticos que eu uso para traduzir aqueles princípios que eu tenho. Eu preciso ver como é que são os tempos da escola. Não faz muito tempo eu estava conversando com professores de um grande estado brasileiro, do sul do país, e aí os professores começaram a me contar umas coisas, né? Uma das coisas nós só temos 2 aulas de português e matemática por semana nesse estado. E eu falei, mas como assim? Nas escolas públicas estaduais. E eu disse, mas como assim? Não, porque assim, nós só temos 4 horas de trabalho, e nas 4 horas nós ainda tivemos que colocar filosofia, sociologia, empreendedorismo, educação sexual, enfim, a lista era tão grande que você tira os espaços. O que os definidores de currículo esqueceram? Que tempo só tem 24 horas. E que eu não vou passar 24 horas do meu dia na escola. Então, eu crio muita coisa em termos de expectativas, disciplinas, eu vou tendo ideias e esqueço que o currículo é um sistema integrado, que não basta você ter algumas boas ideias, você precisa pensar isso no contexto todo. Depois, currículo não é neutro, não tem um currículo que diz assim, que bom, meu currículo serve para qualquer partido político, serve para qualquer momento na história. Esquece, isso não é verdade. Não é objeto estático, mas uma praxis. Então, por mais que vocês definam coisas do currículo, e depois acho que a Cláudia, com a experiência dela, vai falar um pouco mais sobre isso, tem um movimento que faz esse currículo em ação, esse currículo não fica estático para todo sempre. Ele é uma expressão formal e material de um projeto, então, se a secretaria não tem um projeto, mas define para a educação, mas resolve fazer um currículo, a coisa vai ficar complicada, né? Porque tem que se materializar a partir de um projeto. E olhar o currículo é mergulhar no próprio sistema de educação, que é um sistema complexo. Envolve pai, aluno, envolve responsabilidade social, envolve, enfim, todos os aspectos que dizem respeito à própria vida da escola. Para nós encerrarmos, sempre que se pretende fazer uma proposta curricular, é preciso analisar o currículo, para que as duas coisas possam ser integradas, mas uma não se confunda com a outra. Porque o currículo ele é um cruzamento de práticas muito diversas e de muitos subsistemas distintos, né? Em todas essas discussões que se faz entre Estado, Prefeitura, Ministério da Educação, as necessidades específicas muito de cada região, de cada escola, de cada secretaria, tudo isso vai interferir fundamentalmente nesse currículo. Acho que eu queria só encerrar dizendo o seguinte, nós também não podemos ter uma visão ingênua, porque há um currículo que é explícito e um currículo que é oculto. O currículo explícito, ele é muito fácil de lidar, porque ele está escrito e nós podemos até assinar. O que é complicado é tudo que a escola julga e tudo que o sistema julga, né? E que depois ou deixa de julgar ou não tem consciência sobre. Então, se eu vou a uma escola, perguntar para a escola, como é essa escola para o meu filho, a escola diz assim, é uma escola que tem, olha, tem o parque, tem os tempos, a formação do professor, tudo isso é currículo. E tudo isso é currículo explícito. Só que ela não vai dizer que depois, se o filho da família não aprender, a família vai precisar se virar com isso. Ela não vai dizer que o menino pode ficar 10 anos na escola sem estar alfabetizado e que ele ainda será culpabilizado por isso. Ela não dirá, por exemplo, que ela exige famílias perfeitas para ser família na escola. Então, quando nós fizermos currículo, nós precisamos pensar que um currículo é feito por humanos para pessoas humanas, por pessoas falíveis
para pessoas falíveis, mas que, se puderem refletir profundamente a respeito do sentido da educação, certamente haverá uma contribuição de todos para uma educação e um currículo, aí sim, de qualidade. Muito obrigada.